Disseram que era impossível, mas Deus me deu um novo começo. Essa frase martelava no meu peito todos os dias, como se quisesse me lembrar de que eu era a única que ainda acreditava em mim. Todo mundo já tinha me dado como perdida. Sozinha. Fracassada. Esquecida. Mas naquele silêncio que machuca, naquela ausência de abraços e palavras de incentivo, eu ouvi Deus me chamar. E foi aí que minha vida recomeçou. Meu nome é Lucinéia Andrade. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Era um sábado nublado. As nuvens escondiam o sol como se a vida também quisesse esconder de mim qualquer esperança. Eu estava sentada na varanda da casa da minha irmã, com uma xícara de café frio nas mãos e os olhos perdidos no vazio. Tinha 40 anos, 2 filhos para criar e um coração feito em pedaços. O pai dos meus filhos tinha ido embora sem olhar para trás. Levou as malas, o carro e a dignidade. Deixou só as contas, as lágrimas e uma mulher ferida tentando se manter de pé. Lucinéia, você precisa se levantar, dizia minha irmã, com a voz firme de quem quer ajudar, mas não sabe mais como. Eu apenas assentia. Meus olhos estavam secos, mas minha alma chorava dia e noite. A verdade é que, por dentro, eu me sentia morta. Meu corpo caminhava, mas minha esperança rastejava. As palavras das pessoas do bairro ainda ecoavam na minha cabeça. Ela era tão bonita, olha como tá agora. Foi confiar naquele homem, deu no que deu. Tem que ser forte pelos filhos, mas ela não tá dando conta. Me julgavam. Mas ninguém perguntava o que eu sentia. Ninguém. Via a batalha que eu travava comigo mesma todo santo dia para não desistir de tudo. Naquela manhã, algo mudou. Um passarinho pousou no batente da janela, cantando baixinho, mesmo sem sol, mesmo com o vento forte. Ele me olhou como se dissesse: se eu posso cantar na tempestade, você também pode. Pode parecer bobeira, mas foi naquele instante que eu senti a presença de Deus. Não era um milagre visível. Era um chamado. Uma mão invisível me tocando por dentro e dizendo: você ainda está viva. Recomece. E foi assim, com um passarinho e um sussurro de fé, que eu decidi dar o primeiro passo. Não sabia para onde ir, nem como, nem quando. Mas eu sabia que não queria mais viver pela metade. Eu queria voltar a sonhar. Queria voltar a amar. E, mais do que tudo, queria voltar a me amar. A primeira coisa que fiz foi me olhar no espelho. Meu cabelo estava sem vida, meus olhos cansados, minhas roupas velhas e desbotadas. Mas havia ali um brilho escondido. Uma faísca. Uma mulher que ainda pulsava por dentro. Lucinéia, você ainda tá aqui? Sussurrei para mim mesma. Você ainda pode. Naquele dia, respirei fundo e decidi cuidar de mim. Comecei devagar, cortei o cabelo, pintei as unhas, coloquei um vestido florido esquecido no fundo do armário. E fui à feira. Sim, à feira. Porque para mim, naquele momento, era um ato de coragem sair de casa sem vergonha da minha dor. As pessoas olhavam, cochichavam, claro. Mas algo em mim já não se importava tanto. Porque eu sabia que o que estava nascendo dentro de mim era maior do que os julgamentos. Era fé. Era vontade. Era recomeço. No meio das barracas de frutas, legumes e gritos apressados, uma voz me chamou: moça, deixou cair sua carteira. Virei-me assustada. Um homem de olhos castanhos claros e um sorriso sincero me estendia a carteira que eu nem percebi ter derrubado. Obrigada, respondi, tentando esconder o rosto. Ele apenas sorriu de volta e disse: não precisa agradecer. Às vezes a vida também derruba a gente, mas a gente sempre pode se levantar, né? Naquela hora, meu coração parou por um segundo. Ele não me conhecia. Mas aquelas palavras pareciam vindas direto de Deus. Eu sorri de volta, meio tímida, meio sem graça. Pode ser que sim. Ele apenas balançou a cabeça, como quem entende mais do que fala, e sumiu entre as barracas. Voltei para casa com o coração acelerado. Não sabia quem ele era. Mas algo me dizia que aquele homem ainda cruzaria meu caminho. E naquele mesmo dia, antes de dormir, agradeci a Deus. Pela fé. Pelo passarinho. Pela coragem. E por aquele estranho que, com poucas palavras, tinha reacendido em mim a chama do possível. Se essa história dessa mulher está tocando seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sino para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Meu nome é Lucinéia Andrade. Hoje estou contando minha história de amor, luta e superação. Já passei por muitas coisas nesta vida. Vou lhe contar tudo neste relato. Depois daquele dia na feira, alguma coisa dentro de mim começou a mudar.
Era como se uma portinha tivesse se aberto, deixando entrar um ventinho fresco de esperança onde antes só existia poeira de desânimo. A presença daquele homem, que eu nem sabia o nome, ficou guardada em mim como uma semente. Não era paixão ainda. Era mais como uma lembrança boa de que existiam pessoas gentis no mundo, e de que, talvez, eu merecesse esbarrar nelas. Voltei para casa com uma sacola cheia de laranjas e o coração cheio de pensamentos. Deitei ao lado dos meus filhos, a Ana com 8 anos e o Juninho com 5, e beijei a testa de cada um. A Ana me olhou com os olhinhos espertos que só criança tem e disse: Mamãe, você tá mais bonita hoje. Tô mesmo, filha? Perguntei, com a voz embargada. Tá sim. Igual quando o papai ainda morava com a gente. Essas palavras doeram. Mas também me lembraram que não era só por mim que eu precisava recomeçar. Era por eles. Eles mereciam ver a mãe deles inteira, viva, feliz. Mereciam crescer sabendo que amor próprio é coisa que se planta em casa. No domingo, eu acordei cedo e fui para a igreja com as crianças. Fazia meses que eu não entrava naquele lugar. Me sentia envergonhada, pequena, como se minha fé tivesse sido deixada no fundo da gaveta junto com os sonhos. Mas naquele dia, eu fui. E quando entrei, parecia que todo mundo olhava para mim, como se dissesse: ela voltou. A mulher abandonada voltou. Mas a única coisa que eu ouvia era a voz do pastor dizendo: Deus não rejeita um coração quebrantado. Quem caiu, vai se levantar com mais força ainda. Eu chorei. Chorei tanto que minhas mãos tremiam. Chorei como se lavascara ferida. Que a vida me deixou. E no meio daquela oração, fiz um pedido baixinho: Deus, não me deixa desistir. Me dá força. Me mostra um caminho. E se o Senhor achar que eu ainda posso ser feliz, me dá um amor novo. Mas verdadeiro. Saída. Igreja leve. Com os olhos inchados, mas o coração limpo. Na segunda-feira, fui entregar currículos. Me vesti como se fosse para um casamento. Saia comprida, camisa passada, batom nos lábios. Queria mostrar ao mundo que eu era digna. Que eu estava viva. Fui. Em padaria, loja, farmácia. Ninguém chamou naquele dia. Mas eu andei com dignidade. E quando a noite chegou, deitei cansada, mas com orgulho. Tava tentando. E isso já era um milagre. Na terça, fui de novo na feira. Não era só pelas frutas. Era pela esperança de ver aquele homem de novo. E eu vi. Ele estava com um avental branco, ajudando num dos boxes de hortaliças. Sorry quando me viu e disse: Oi de novo, moça da carteira. Sorri de volta, sem graça. Oi, obrigada de novo. Ele enxugou as mãos num pano e estendeu: Meu nome é Marcelo. Lucinéia, respondi, apertando a mão dele, sentindo uma calma. Difícil de explicar. Você gosta de couve? Ele perguntou. Gosto sim. Então espera aí. Ele pegou um maço, tirou as folhas feias e me entregou as melhores, embrulhadas com cuidado. Por minha conta, disse, sorrindo. Não posso aceitar. Pode sim. Às vezes a gente precisa mais de gentileza do que de verdura. Saí de lá com a couve, mas o que pesava nos meus braços era a leveza do coração. Nos dias seguintes, voltamos a nos encontrar. Eu ia na feira e ele estava sempre lá, com um sorriso e um assunto. Falava da mãe, do tio doente, do cachorro velho que ele cuidava. Falava da vida. Me fazia rir. Me escutava. E, sem perceber, fui me sentindo mulher de novo. Não só mãe. Não só abandonada. Não só sobrevivente. Um dia, ele perguntou: Você aceita tomar um café comigo depois da feira? Meu coração disparou. Quase disse não. Quase fugi. Mas alguma coisa em mim sussurrou: Vai. Você merece. Aceito. Sim, respondi. E foi aí que tudo começou. Naquele domingo de manhã, quando aceitei tomar um café com o Marcelo, senti como se estivesse prestes a abrir a porta de uma nova vida. Era só um café. Mas para mim, era muito mais. Era um passo em direção à esperança. Um gesto de coragem. Depois de anos com o coração trancado. Eu estava nervosa, com medo de parecer ridícula, de me machucar de novo, de esperar demais e me decepcionar. Mas fui. Me arrumei como há muito tempo não fazia. Vesti um vestido simples, florido, que eu mesma costurei quando ainda era casada. Soltei o cabelo, passei um batonzinho claro. Quando me olhei no espelho, algo brilhou em mim. Não era vaidade. Era gratidão. Por ainda estar aqui. Por ainda ter motivos para sorrir. Nos encontramos na lanchonete da esquina da feira. Ele já estava lá, com 2 xícaras de café fumegando sobre a mesa. Levantou-se, gentil, como um cavalheiro. Achei que você não vinha, disse ele, com aquele sorriso que me desarmava. Por pouco eu não vim mesmo, confessei, rindo com vergonha. Mas veio, ele respondeu, olhando dentro dos meus olhos. E isso já é um milagre. A gente conversou como velhos amigos.
Eu falei dos meus filhos, da minha história, do abandono, da dor. Ele me ouviu com atenção, sem pressa, sem julgamento. E depois me contou que também tinha sido deixado. Sua ex-mulher o trocou por outro homem. Disse que ele era bom demais, mas chato. Eu era certinho demais pra ela, ele disse, dando de ombros. Fiquei só com a barraca da feira. E o cachorro velho. Eu ri. E foi um riso de verdade. Aquele tipo de riso que vem de dentro, que limpa a alma. Eu não lembrava quando tinha sido a última vez que me sentia assim, leve, vista, escutada. Você sabia que a couve que te dei no outro dia era para dar sorte? Ele disse, rindo. Não sabia, e funcionou. E se eu continuar te dando? Couve? Vai ter que casar comigo, respondi, brincando. Ele me olhou sério por um segundo e disse, quem sabe? Meu coração gelou e queimou ao mesmo tempo. Mas não era medo. Era surpresa. Era aquela sensação de que Deus estava, de novo, sussurrando nos bastidores, não duvide do que eu posso fazer. A partir dali, a nossa história tomou forma devagarinho. Nos víamos aos domingos, às vezes durante a semana, quando ele saía mais cedo da feira. Ele começou a aparecer lá em casa com sacolas de frutas, verduras e sorrisos. Meus filhos logo se afeiçoaram. Ana adorava as histórias engraçadas que ele contava, e o Juninho ficava doido com os desenhos que ele fazia de bichinhos com os legumes. Mamãe, o tio Marcelo pode morar com a gente? Perguntou o Juninho, certo dia. Eu ri. Mas por dentro, tremi. Porque a ideia já tinha começado a morar dentro de mim. Só que nem tudo era simples. Nem todo mundo entendeu. Minha irmã me chamou num canto e disse, Lucy, cuidado. Você mal se recuperou daquele traste do Ronaldo. Eu sei o que tô fazendo. Será mesmo? Tá muito recente. Irmã, eu passei anos sufocando meu coração. Não vou deixar o medo mandar de novo. Eu entendi a preocupação dela. Mas também entendi que a minha vida era minha. E que, pela primeira vez em muitos anos, eu estava fazendo algo por mim. Algo que fazia meu coração bater com alegria, não com aflição. Mesmo assim, o medo ainda aparecia. Principalmente à noite, quando tudo fica silencioso e a cabeça fala mais alto. E se ele me deixar também? E se ele se cansar? E se tudo isso for só ilusão? Mas toda vez que o Marcelo segurava minha mão, esses pensamentos se calavam. Porque tinha firmeza no jeito que ele me olhava. Tinha paz. Tinha fé. A fé dele também me aproximou mais de Deus. Ele era daqueles homens que agradeciam antes de cada refeição, que conversavam com simplicidade com o Senhor. E isso me encantava. Porque não era ostentação, não era pose. Era verdade. Lucinéia, posso te levar na igreja onde fui criado? Pode sim. Naquele domingo, ele me levou a uma igrejinha pequenina, no bairro vizinho. O coral era simples, as cadeiras eram de plástico, mas a atmosfera era cheia de amor. Eu senti uma paz ali dentro que fazia tempo que não sentia. Senti Deus sorrindo. E eu, sorri de volta. Marcelo segurou minha mão durante a oração. E eu, de olhos fechados, pedi a Deus, Senhor, se for da tua vontade, me deixa amar de novo. Mas dessa vez, sem dor. Sem abandono. Sem humilhação. Eu só quero amar, em paz. Foi depois daquele culto simples e cheio de amor que algo dentro de mim se firmou. Como se Deus tivesse respondido, com doçura, a minha oração silenciosa. Você pediu para amar em paz, então eu te dei o Marcelo. A partir daquele dia, começamos a nos ver com mais frequência. Não eram encontros caros, nem jantares luxuosos. Era café com pão de queijo feito em casa. Era ele chegando no portão com um saco de mexerica na mão e um sorriso no rosto. Era a companhia dele enquanto eu estendia a roupa, lavava a louça, colocava as crianças para dormir. Marcelo se fez presente de um jeito que eu não conhecia. Sem prometer o mundo, ele me oferecia o hoje. E aquilo, já era tudo. Meus filhos o adoravam. E ele os tratava como se fossem dele. Não no sentido de tomar o lugar de ninguém, mas no carinho, na paciência, no cuidado. Juninho vivia grudado nele, e Ana, que era mais reservada, sempre pedia para ele revisar os deveres de casa. Ele explica melhor que a professora, ela dizia, e os dois caíam na risada. Teve uma noite, depois do jantar, em que eu e Marcelo estávamos sentados na calçada, olhando as estrelas. As crianças já dormiam, a rua estava silenciosa, e o céu parecia conversar com a gente. Ele pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse, você tem noção da mulher maravilhosa que é? Balancei a cabeça, tímida. Não sou não, Marcelo, é sim. Você não tem ideia da luz que carrega. Mesmo depois de tanta dor, você não perdeu a doçura. Eu chorei. Porque fazia tempo que ninguém me via assim. Fazia tempo que eu mesma não me via assim. Na semana seguinte, aconteceu uma coisa simples, mas que marcou meu coração. Era aniversário da Ana, e eu não tinha condições de fazer festa. Tinha comprado só um bolinho simples e refrigerante.
Mas Marcelo apareceu com balões, brigadeiro enrolado por ele mesmo e até uma caixa com um brinquedo que ela queria. Isso aqui não é pra impressionar, ele disse. É só porque eu amo ver ela sorrindo. Ana pulou no pescoço dele e gritou: Tio Marcelo, eu te amo. E ele respondeu: Eu também, minha princesa. Aquilo me desmontou. Não pelos presentes, mas pelo cuidado, pelo gesto, pela presença. Depois que todos dormiram, ele se aproximou de mim com os olhos cheios de ternura. Eu sei que o que a gente tem ainda tá nascendo. Mas se você deixar, eu quero crescer com você. Crescer comigo? Perguntei, surpresa. É, crescer em amor, em fé, em parceria. Construir juntos. Fiquei muda. Não por falta de palavras, mas por excesso de sentimento. A verdade é que o medo ainda morava em mim. Medo de entregar de novo meu coração. Medo de acreditar e quebrar a cara mais uma vez. Medo de não ser suficiente. Medo de ser abandonada de novo. Mas naquele momento, uma certeza suave me visitou. Aquele homem não estava ali por conveniência. Ele estava porque me escolheu. Escolheu ficar, cuidar, acreditar comigo. Naquela mesma semana, minha irmã me procurou. Ela havia passado a me observar com olhos mais atentos. Sabe, Lucy, eu vi como ele trata as crianças. Vi o jeito que ele olha para você. E vi você voltando a sorrir. Acho que queimei a língua. Fiquei ali, parada, ouvindo aquelas palavras. Como é se façam curar? Você só precisa de uma coisa, irmã, ela completou. O quê? Coragem. Porque o amor, ele já chegou. Nos dias que seguiram, Marcelo se fez ainda mais presente. Me acompanhava à igreja, ajudava com as tarefas de casa, me incentivava a continuar procurando emprego, mesmo quando as portas se fechavam. Deus tem algo preparado para você, Lucinéia, ele dizia. Você não passou por tudo isso à toa. E eu acreditava. Porque cada vez que ele falava, não era só ele. Era como se Deus falasse junto. Até que um dia, sentados na mesma calçada de sempre, ele puxou uma caixinha simples do bolso. Abriu e revelou uma aliança modesta, mas linda. Eu não tenho muito, mas o que eu tenho é seu. Quer ser minha mulher? Meus olhos se encheram d'água. Respirei fundo, com o coração acelerado. Olhei para o céu e sussurrei: Obrigada. Meu Deus. Depois, olhei para ele, segurei sua mão e respondi: Sim. Quero sim. Quero ser tua. Quero recomeçar. Quero acreditar no amor, com você. Aquela noite ficou gravada na minha alma como um marco. O dia em que eu disse sim. Não só a um homem, mas a mim mesma. Ao amor. A chance de ser feliz, apesar de tudo. Depois que aceitei o pedido do Marcelo, tudo dentro de mim ficou mais claro, mais leve. Comecei a acordar com mais ânimo, sorrir com mais verdade, sonhar com mais esperança. Mas, como tudo na vida, o caminho não foi só flores. O recomeço vem carregado de ajustes, de inseguranças, de medos antigos que insistem em bater a porta. E, ainda assim, eu estava disposta. Disposta a tentar. Disposta a viver. Marcamos a união para o mês seguinte. Não tínhamos muito dinheiro, então decidimos fazer algo bem simples, no quintal da casa da minha irmã, com as pessoas mais próximas, bolo caseiro e vestido emprestado. Marcelo falou com o pastor da igrejinha dele, e ele topou nos abençoar. Ali mesmo, no meio das plantas e das luzes penduradas com barbante. E foi assim que começamos a preparar tudo com o que tínhamos: amor, boa vontade e fé. Ana ficou encarregada de pintar plaquinhas com mensagens de carinho. Juninho escolheu a música da entrada, uma canção que ele dizia ser mágica, porque fazia todo mundo sorrir. Minha irmã cedeu o fogão do quintal para cozinhar os quitutes. E as vizinhas começaram a aparecer com uma forma de empadinha. Outra com refrigerante, outra com um vestido branco guardado há anos. Foi bonito ver como, mesmo sem luxo, a união ia se formando. As mãos se somavam. As orações se multiplicavam. E até os olhares antes desconfiados começaram a se derreter diante do que estavam vendo. Um amor verdadeiro, nascendo onde antes só existia dor. Mas, no meio da alegria, veio o baque. Uma tarde, enquanto eu dobrava roupas no quarto, recebi uma ligação. Era a escola do Juninho. Ele tinha caído no recreio e machucado o braço. Corri feito louca, com o coração na boca. Cheguei lá, ele estava chorando, com o bracinho enfaixado. Nada grave, mas o susto me fez desabar. Sentei no banco da recepção da escola e chorei. Chorei tudo que tinha dentro de mim. Chorei o medo de não dar conta. Chorei o peso de ser mãe, mulher, cuidadora, noiva, desempregada, tudo ao mesmo tempo. Chorei porque, por um segundo, achei que não conseguiria mais. Marcelo chegou minutos depois, como se o céu tivesse ouvido meu choro. Calma, meu amor, disse, ajoelhado à minha frente. Deus está com a gente. Mas e se eu não aguentar? Perguntei, soluçando. E se eu falhar com os meus filhos de novo? Ele segurou meu rosto com as mãos quentes, os olhos
firmes nos meus. Você não vai falhar. Porque agora você não tá mais sozinha. Naquela noite, enquanto Juninho dormia com o braço imobilizado e Ana ajudava a arrumar a casa, Marcelo me chamou para conversar no quintal. Sentamos na rede, debaixo do céu estrelado, e ele disse: eu sei que às vezes você duvida da sua força. Mas, Lucinéia, a mulher que eu amo é a mais forte que já conheci. Você se reergueu sozinha. Criou 2 crianças com dignidade. Manteve a fé mesmo quando tudo parecia perdido. Se isso não é força, eu não sei o que é. Você é meu exemplo. Você é meu milagre. Fiquei muda. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque as palavras dele me curaram de algo que eu nem sabia que ainda doía. Ser reconhecida. Ser vista. Ser amada, não apesar das minhas cicatrizes, mas por causa delas. A contagem regressiva pro nosso casamento seguiu entre simplicidade e muita emoção. Cada detalhe era um símbolo de superação. Até que, enfim, o grande dia chegou. Acordei com o coração disparado, um frio na barriga que parecia de menina. Minhas mãos tremiam, meu peito parecia pequeno demais para tanta emoção. Ana me ajudou a me arrumar, e enquanto ajeitava meu cabelo, me olhou pelo espelho e disse: mamãe, você tá linda. Ei? Perguntei, sorrindo. Tá sim. Igual princesa. E você, é meu tesouro. A vizinhança se juntou no portão para espiar. Muitos sorriram, algumas choraram, e até quem duvidou antes, aplaudiu. E quando entrei no quintal, com o vestido branco simples, as flores do jardim em mãos e os olhos brilhando, vi Marcelo me esperar debaixo do pé de pitanga, com lágrimas nos olhos. Ele não disse nada. Só estendeu a mão. E eu fui. De corpo e alma. O pastor falou palavras lindas sobre recomeço, sobre fé, sobre milagres que nascem do chão mais seco. E ali, diante de Deus, dos meus filhos, da minha irmã e da comunidade que me viu cair e levantar, eu disse: sim, eu aceito. Aceito amar, perdoar, confiar. Aceito ser feliz. Mesmo que tenham dito que era impossível. Aquela cerimônia simples no quintal da minha irmã foi, sem dúvida, o momento mais lindo da minha vida. Não porque houve luxo, buquê caro ou vestido de noiva bordado. Mas porque, naquele instante, eu senti Deus inteiro me abraçando. Foi como se ele dissesse: você esperou, você chorou, você caiu, mas agora, é tempo de colher. Depois do sim, a vida não virou conto de fadas. Mas virou verdade. Com dias bons, dias difíceis, com amor, paciência, tropeços e conquistas. Marcelo foi se mudando aos poucos, respeitando o espaço das crianças, e construindo com a gente, tijolinho por tijolinho, um novo lar. E o mais bonito é que ele não tentou tomar o lugar de ninguém. Ele foi sendo ele. Gentil, presente, parceiro. Se Ana precisava de ajuda com a escola, ele estava lá. Se Juninho acordava assustado à noite, ele era o primeiro a chegar no quarto. E comigo, ele tinha um cuidado que eu nunca tinha sentido. Antes, não era aquele cuidado que te prende. Era aquele que te liberta. Que te lembra que você merece ser cuidada sem ser diminuída. E foi nessa nova rotina que algo inesperado aconteceu. Eu fui chamada para uma entrevista numa escola do bairro. Precisavam de uma auxiliar de cozinha, e uma vizinha tinha me indicado. Eu quase não acreditei. Era o emprego que eu tanto sonhava, simples, honesto, perto de casa. Fui para a entrevista com o coração disparado. Lembrei de todas as vezes que bateram a porta na minha cara. Lembrei das vezes que me disseram que, com 40 anos, mulher abandonada e com filhos, ninguém me contrataria. Mas ali estava eu. Sorrindo, firme, dizendo que sabia cozinhar, organizar, lavar, limpar. Disse com orgulho que criei 2 filhos sozinha e que, mesmo com pouco, nunca deixei faltar comida na mesa. A coordenadora da escola me olhou e disse: é de mulheres como você que o mundo precisa. Fui contratada. Quando saí da escola com a carta de admissão na mão, caí de joelhos na calçada. Chorei. Chorei como uma criança. E agradeci. Obrigada, meu Deus. Eu sabia que o Senhor não tinha me esquecido. Cheguei em casa correndo. Marcelo estava lavando o quintal, com Juninho brincando de bicicleta e Ana lendo um livro deitada na rede. Fui contratada. Cried Marcelo. Largou a mangueira, veio correndo e me abraçou tão forte que meu coração parecia que ia explodir. Eu sempre acreditei em você, minha mulher guerreira. As crianças pularam de alegria. Fizemos um jantar simples, com arroz, feijão, farofa. E muita comemoração. Porque aquilo, para nós, era vitória. Naquela noite, deitada ao lado do Marcelo, ouvi ele cochichar: você tem ideia de quão longe já chegou? Não. Só sei que doeu demais. E ainda assim, você não parou. Porque eu sou teimosa. Não. Porque você é forte. E eu sorri. Fechei os olhos com o coração em paz. Os meses seguintes foram de muito trabalho.
Acordava cedo, preparava o café da manhã, deixava as crianças prontas para a escola, e ia para a cozinha da escola onde fui contratada. Lá, reencontrei a mulher que eu pensava ter perdido. Me 6-year-old novo. Vi os alunos agradecendo pela comida quente, vi os colegas me respeitando, vi o mundo me olhando com outros olhos. E comecei a juntar dinheiro. Não para viajar, nem para luxo, mas para realizar um sonho pequeno, que morava em mim havia anos, ter minha própria cozinha no quintal. Um cantinho só meu, para fazer bolos, doces, pães e quem sabe, vender. Marcelo foi o primeiro a apoiar. Vamos fazer isso acontecer. Você tem mão de fada, Lucinéia. E coração de fogão a lenha, brinquei. E alma de guerreira. Ele completou. Com o que sobrava do salário, começamos a comprar tijolo, cimento, pia usada, fogão de segunda mão. E assim nasceu a minha cozinha da Néia. Sim, esse foi o nome que as crianças deram. Uma mistura de Lucinéia com carinho. E eu deixei. Porque era isso mesmo, um cantinho cheio de amor. Comecei vendendo bolo de pote na escola. Depois, as mães começaram a encomendar. E em pouco tempo, eu fazia fila no portão. Piolo de cenoura. Com cobertura, torta salgada, pão caseiro, bolo de fubá. As pessoas vinham mais pelo sabor, mas voltavam pelo jeito como eu as recebia. Com sorriso, com fé, com abraço. E muitas diziam: o que tem nesse bolo? Tem gosto de aconchego. E tinha mesmo. Porque cada receita minha era temperada com gratidão. Com memória. Com tudo que eu vivi e venci. E uma noite, depois de mais um dia cansativo e cheio de encomendas, Marcelo chegou por trás de mim, me abraçou e disse: sabe o que me faz mais feliz? O quê? Ver você vivendo. Não só existindo, não só sobrevivendo, mas vivendo de verdade. Com brilho no olho, com vontade de acordar, com fé no amanhã. E eu chorei. Chorei como sempre. Porque todo dia, eu ainda me emocionava por ter recomeçado. Porque, no fundo, eu sabia. Disseram que era impossível, mas Deus me deu um novo começo. A cozinha da Néia se tornou mais do que um lugar para fazer bolos. Virou um refúgio, uma esperança de renda, um pedaço da minha alma servida em fatias. Toda vez que alguém elogiava meus quitutes, era como se dissesse: você venceu, Lucinéia. Você conseguiu. Mas, claro, nem tudo foram flores. Teve dias em que a farinha acabou no meio da receita, o gás terminou com o bolo ainda cru, ou o dinheiro do mês não dava para comprar os ingredientes que eu precisava. Teve noite em que dormi chorando por cansaço, por insegurança, por medo de perder tudo de novo. E nesses momentos, Marcelo era minha fortaleza. A gente vai dar um jeito, minha flor, ele dizia, me abraçando por trás enquanto eu chorava. Sobre a pia. Mas e se não der, Marcelo? E se tudo isso for passageiro? Então a gente constrói de novo. E de novo. Até dar certo. E eu respirava fundo e acreditava. Porque com ele do meu lado, o mundo parecia menos pesado. Meus filhos também cresceram com esse espírito. Ana, já com quase 11 anos, começou a me ajudar nas entregas. Ia de bicicleta pelas ruas do bairro, sempre com um sorriso no rosto e os trocos organizados. Juninho, com seu jeitinho travesso, me ajudava a amarrar as fitas nas embalagens, e vivia dizendo: um dia, vou ter um carrinho com seu nome, mamãe. E vou vender seus bolos na cidade toda. Essas palavras me derretiam por dentro. Porque o que antes era só luta, agora era exemplo. Meus filhos viam em mim uma mulher que caiu, mas levantou. Uma mulher que sofreu, mas não se entregou. Uma mulher que acreditou, e foi honrada. As vizinhas também começaram a me olhar diferente. Algumas se aproximaram para aprender as receitas. Outras me convidaram para dar uma oficina no salão da igreja. E foi assim que, sem querer, comecei a ensinar. Sim. Eu, que por tanto tempo me achei pequena demais, agora estava ajudando outras mulheres a recomeçarem também. Mas eu não sei nada, Lucinéia, dizia uma delas. Sabia que eu também achava isso? Respondia com um sorriso. Mas Deus sabia o que a gente tinha aqui dentro. E Ele faz brotar até do chão mais seco. Cada aula virava uma partilha. Cada forno aceso aquecia uma história de dor e recomeço. Era como se Deus usasse minhas mãos e minha voz para mostrar que ninguém está só. E eu me sentia inteira. Finalmente. Inteira. Mas, como sempre, a vida resolveu me testar. Numa sexta-feira chuvosa, Ana não voltou da escola no horário. Esperei mais meia hora, depois uma hora, e o coração começou a disparar. Peguei o guarda-chuva e saí procurando. Passei pela rua da escola, pela pracinha, pelo mercadinho. Até que a vi, sentada no banco da igreja, sozinha, com os olhos vermelhos. Ana! O que aconteceu, filha? Ela me olhou e desabou no meu colo. Mãe, riram de mim na escola. Disseram que eu sou pobre, que minha roupa é feia, que minha mãe vende bolo para sobreviver. Aquilo foi como uma facada. Não pela ofensa.
em si, mas pela dor dela. Minha menina, minha fortaleza, minha parceira, ferida pela crueldade do mundo. Segurei seu rosto e disse: filha, olha para mim. Ela levantou os olhos, ainda chorando. Escuta aqui, nunca mais tenha vergonha da nossa história. Você tem uma mãe que luta, que trabalha, que acorda cedo e dorme tarde para ver vocês sorrindo. A roupa pode ser simples, mas o nosso amor é enorme. E Deus? Deus está com a gente. E quem tem Deus, tem tudo. Ela me abraçou forte, com as lágrimas se misturando às minhas. E ali, naquele banco molhado, nós duas nos curamos um pouquinho. Naquela noite, Marcelo chegou em casa e encontrou a gente sentada no chão da cozinha, com farinha no rosto e bolo assando no forno. O que está acontecendo aqui? Perguntou, rindo. O fortalecendo o coração com açúcar, respondi. Ele se abaixou, me beijou na testa e disse: nunca vi mulher mais linda do que você agora. As palavras dele me aqueceram de novo. Era sempre assim. Ele enxergava beleza onde os outros só viam cansaço. Ele via força onde eu achava que só tinha fragilidade. Os meses seguintes foram cheios de trabalho, amor e fé. A cozinha da Nenha cresceu, ganhamos um freezer doado por uma cliente, fizemos novas placas, conseguimos até um pequeno empréstimo para reformar o telhado do espaço. E numa manhã de sábado, depois de entregar uma fornada de bolos na escola, a diretora me chamou na sala. Lucinéia, queremos te convidar para assumir a cantina da escola. E eu? Você mesma. As crianças adoram sua comida, e sua história inspira a todos. Chorei ali mesmo. De emoção, de gratidão, de surpresa. Voltei para casa e contei tudo pro Marcelo. Ele me levantou nos braços, girou comigo no quintal e gritou: eu disse que Deus tinha muito mais para você, mulher, e eu só sabia agradecer. Agradecer por tudo. Por ter acreditado. Por ter resistido. Por ter recomeçado. Porque, sim, disseram que era impossível. Mas Deus me deu um novo começo. Assumir a cantina da escola foi um dos maiores desafios, e uma das maiores alegrias, da minha vida. Ali, eu deixava de ser apenas a mulher que vendia bolo, para ser referência. Não apenas pela comida que fazia, mas pela história que carregava. Os professores começaram a me chamar para conversar com os alunos nas semanas temáticas. Fui convidada a falar sobre trabalho, sobre esforço, sobre o valor da simplicidade. E eu, que antes mal conseguia me encarar no espelho, agora subia em pequenos palcos com microfone na mão e fé no peito. Eu sou Lucinéia Andrade, mãe solo, mulher de fé, cozinheira e sobrevivente. E sim, disseram que era impossível. Mas Deus me deu um novo começo. A cada palavra dita, eu via olhos brilhando na plateia. Crianças que se identificavam com minha história, jovens que sonhavam com dignidade, mulheres que choravam em silêncio me dizendo com o olhar: obrigada por falar por mim. Meu nome começou a se espalhar no bairro. Chegavam pedidos de lanche de outras escolas, convites para ministrar oficinas de culinária simples, até a igreja evangélica e católica se uniram para organizar um encontro de mulheres com minha participação. Foi ali que eu percebi: Deus não queria apenas me reerguer. Ele queria me usar como ponte para outras mulheres. E isso me emocionava profundamente. Mas nem tudo eram luzes. Quanto mais você cresce, mais aparecem as sombras também. Um dia, enquanto lavava o chão da cantina, ouvi duas funcionárias cochichando atrás da porta. Agora ela se acha, né? Só porque casou e vende bolo, virou palestrante. É, mas todo mundo lembra de quando ela era abandonada, fudida e chorava no portão da escola. Aquilo cortou como faca. Fiquei ali, ajoelhada no chão, esfregando o pano com tanta força que as lágrimas desciam junto com a água sanitária. Doeu? Não por ser mentira, mas porque expunha a parte de mim que eu ainda tinha dificuldade de aceitar, o passado. Voltei para casa calada. Marcelo percebeu de longe. O que foi, minha flor? Nada. Fala pra mim. Às vezes eu acho que não importa o quanto eu lute, sempre vai ter alguém para me lembrar de onde eu vim. Ele se aproximou, enxugou minhas lágrimas com os dedos e disse: e onde você veio, Lucinéia, é exatamente o que te faz ser quem é hoje. Se alguém não sabe enxergar isso, o problema não é seu. O problema é o tamanho pequeno do coração delas. E ali eu entendi que o mundo sempre teria gente que me olharia com os olhos do passado. Mas o que importava era como eu me via hoje. Foi nesse mesmo período que a Ana começou a ficar diferente. Mais calada, introspectiva, respondendo com monossílabos. Tentei puxar conversa várias vezes, mas ela sempre escapava. Até que, uma noite, fui guardá-la na cama e ela perguntou: mãe, você vai parar de me amar se eu não quiser ser igual a você? Fiquei em choque. Como assim, minha filha? É que todo mundo espera que eu seja forte, batalhadora, corajosa. Mas e se eu só quiser ser normal?
Se eu só quiser viver minha vida sem carregar a dor de ninguém, sentei ao lado dela e abracei seu corpinho magro e quente. Ana, você não tem que ser igual a mim. Você só tem que ser você. E eu vou te amar em qualquer versão. A mais forte, a mais frágil, a mais sensível. Porque amar é isso, deixar o outro ser quem é, não quem a gente espera que ele seja. Ela chorou no meu colo. E eu chorei junto. Ser mãe é também reconhecer que os filhos não vieram para repetir a nossa história, mas para escrever a deles, com liberdade, apoio e afeto. Enquanto a vida seguia, a cozinha da Nenha foi crescendo. Conseguimos ampliar o espaço, colocamos prateleiras novas, ganhamos um forno industrial usado que uma cliente nos presenteou depois de reformar a padaria. As vendas aumentaram, Marcelo me ajudava na logística, as crianças participavam de tudo. Viramos uma família empreendedora, sem diploma, mas com fé, suor e muito amor. Uma tarde, estávamos todos organizando marmitas para uma ação solidária da igreja. 150 marmitas que saíram da nossa cozinha para alimentar famílias em situação de rua. No fim da noite, Ana me abraçou e disse: Mãe, hoje eu entendi. O que, filha? Que recomeçar não é só sobre a gente. É sobre ajudar os outros a acreditarem que também podem. E eu chorei de novo. Sim, Ana. Era exatamente isso. Recomeçar é escolher não apenas viver, mas florescer onde nos disseram que só existia lama. E toda vez que eu escutava alguém dizendo: Você é minha inspiração, eu lembrava do dia em que estava sentada no chão da cozinha, sem dinheiro, sem amor, sem fé. E de como Deus, aos pouquinhos, foi me reconstruindo. E foi aí que percebi que meu novo começo não tinha fim. Era, na verdade, um ciclo contínuo de amor, entrega e superação. Porque enquanto houver uma mulher precisando de força, minha história ainda terá sentido. Os dias passaram. E o que antes era apenas sobrevivência, agora era vida plena. Minha rotina era cheia, acordava às 5, orava em silêncio antes mesmo de sair da cama, colocava a água do café, arrumava as marmitas, conferia a agenda da cantina e, antes das 7, já estava de pé na cozinha da Nenha, com o avental e o coração preparados. Marcelo dizia que eu tinha um relógio de fé. Você acorda todos os dias para servir a Deus com as suas mãos. E eu sorria, porque era exatamente assim que eu me sentia. Eu não tinha estudado teologia, não sabia versículos de cor, mas meu trabalho era minha oração. E foi nesse período de plenitude que uma surpresa me visitou. Eu comecei a me sentir estranha. Um enjoo aqui, outro ali. Um sono absurdo que me derrubava até antes do almoço. No início, achei que era cansaço. Mas no fundo, uma voz antiga, quase esquecida, começou a sussurrar. E se, com o coração na boca e a alma tremendo, comprei um teste de farmácia. Esperei a madrugada chegar, quando a casa estivesse em silêncio, e fiz 2 risquinhos. 2 risquinhos que mudaram tudo. Eu, com 42 anos, mãe de 2, empreendedora, casada há pouco mais de 1 ano, estava grávida. Sentei na beirada da cama e chorei. Chorei de medo, de surpresa, de amor, de não saber se eu ainda tinha forças. Mas no meio do choro, veio a paz. Aquela mesma paz que me envolveu quando Deus me tocou pela primeira vez, lá atrás, sentada na varanda, quando tudo parecia perdido. E eu entendi, era mais um presente dele. Mais uma chance de amar. Mais uma vida para completar a minha. Esperei o sol nascer para contar pro Marcelo. Ele acordou com meu rosto colado no dele, e um sorriso nervoso nos meus lábios. Tá tudo bem? Ele perguntou. Tá, ou melhor, vai ficar. Me assusta não, mulher. Marcelo, a gente vai ser pais. Ele me olhou sem reação por 2 segundos. Depois, a alegria explodiu nos olhos dele. Sério? Você tá me dizendo que tô grávida? Ele me abraçou tão forte que o ar fugiu dos meus pulmões. Meu Deus, que bênção, Lucinéia. Você não tá assustado? Eu tô. Mas tô feliz. Muito. Muito mesmo. E naquele abraço, eu me senti segura de novo. Quando contamos pros filhos, a reação foi um misto de choque e empolgação. Juninho deu um grito: vou ser irmão mais velho de verdade. Ana demorou mais para digerir, mas depois veio me abraçar, com o coração mole como sempre. Vai ser bom, mãe. Vai unir ainda mais a gente. E foi. A gravidez me fez viver tudo. De novo, os enjoos, o cansaço, os medos, mas também os cuidados, os carinhos, os sorrisos bobos na cozinha, as mãos na barriga sentindo os primeiros chutes. Marcelo virou mais ainda meu parceiro. Lavava, cozinhava, limpava, fazia entrega, atendia cliente, tudo. E toda noite, deitava comigo e colocava o rosto na minha barriga dizendo: Oi, minha petitica. Aqui é o papai. Eu ria. E chorava. Por quê?
Cada detalhe era um pedaço da redenção que Deus estava me entregando. A gravidez também me aproximou de outras mulheres do bairro. Muitas que antes me olhavam de longe, agora vinham oferecer ajuda, perguntar como eu estava, trazer roupinhas de bebê, contar histórias de parto. E ali, nasceu uma nova rede de apoio. Uma irmandade feita de mulheres simples, fortes, que se reconheciam na minha história. Até que, numa madrugada fria de inverno, as contrações começaram. Marcelo me levou correndo pro hospital, tremendo mais do que eu. Calma, homem. É minha terceira, não é o fim do mundo. Mas ele estava emocionado. Eu nunca vi um parto. Nunca tive essa experiência. E eu sorri. Então prepara o coração. Depois de horas intensas, com o céu já clareando, minha filha nasceu. Linda, forte, saudável. Correndo alto como quem anunciava, cheguei para completar. Choramos juntos, eu e Marcelo. Ele a pegou no colo com tanto cuidado, que parecia segurar o próprio milagre. Qual vai ser o nome? Perguntou a enfermeira. Eu olhei para ele olhou para mim, e juntos dissemos: Esperança. Sim, esperança. Porque foi isso que nos uniu. Foi isso que me moveu quando tudo parecia perdido. Foi isso que Deus colocou no meu ventre, no meu peito, na minha vida. E foi com ela nos braços que, mais uma vez, eu disse baixinho para mim mesma: disseram que era impossível. Mas Deus me deu um novo começo. Ter a esperança nos braços foi como segurar o próprio céu. Ela tinha pele morena como a minha, os olhinhos puxados do Marcelo, e um jeitinho de paz que a gente só vê em anjo. Mesmo pequena, parecia já entender o silêncio da nossa casa, o ritmo da nossa rotina, o amor que existia em cada canto. Com 3 filhos agora, a vida ficou ainda mais corrida. As madrugadas voltaram a ser em claro, com mamadas, cólicas e choros. Mas também com risadinhas, cheirinho de bebê, carinho e oração. Cada vez que eu embalava a esperança no colo, lembrava de mim mesma, anos atrás, sentada na varanda, sem nada. E agora ali estava eu, com tudo. Marcelo se revelava cada vez mais um pai extraordinário. Acordava comigo, aquecia a mamadeira, cantava musiquinhas que ele mesmo inventava. Juninho virou o protetor da irmã, sempre querendo pegar no colo. Mostrar brinquedos, dividir o que antes era só dele. E Ana, minha Ana, floresceu como nunca. Foi durante uma tarde comum, em que eu lavava roupas no tanque e Esperança dormia no bercinho do quintal, que Ana se aproximou com um caderninho nas mãos. Mãe, posso te mostrar uma coisa? Claro. Minha filha. Ela abriu o caderno devagar. Lá estavam páginas e mais páginas escritas com letras redondinhas, ainda juvenis, mas cheias de alma. São textos sobre a senhora. Sobre a nossa história. Sobre como tudo mudou. Fiquei em silêncio, com um nó na garganta. Eu achei que escrevendo, eu ia tirar de mim tudo que eu guardei esse tempo todo. Mas aconteceu o contrário. Escrevendo, eu me lembrei de tudo que a gente venceu. E hoje, eu tenho orgulho da senhora. Muito. A senhora é a mulher mais incrível que eu já conheci. Chorei como uma menina. Não de dor. Mas de plenitude. Porque não havia diploma, prêmio, contrato ou fama que valessem mais do que aquelas palavras. Abracei minha filha e disse: se você tem orgulho de mim, é porque você sabe olhar com amor. E é isso que mais importa, minha filha, amar com verdade. A cozinha da Nenha continuava firme, agora com um freezer novo que ganhamos de um cliente fiel. As encomendas aumentavam, e mesmo com bebê pequeno, eu seguia cozinhando com fé. Cada pão de queijo era um lembrete de tudo que construímos com as mãos e com a alma. Marcelo teve uma ideia. E se a gente fizesse uma live contando a nossa história? Live? Eu, Marcelo? Sim. Mostra sua cozinha, suas receitas, fala. Com outras mulheres. Eu fiquei em dúvida. Mas aceitei. Fizemos uma live simples, do celular mesmo, com o celular apoiado numa lata de leite em pó. Eu contei um pouco da minha trajetória, preparei um bolo de milho ao vivo, e Marcelo foi lendo os comentários que chegavam. E para nossa surpresa, o vídeo se espalhou. Em 2 dias, centenas de pessoas assistiram, comentaram, mandaram mensagens emocionadas. Obrigada por me lembrar que ainda posso recomeçar. Chorei do começo ao fim. Você é uma inspiração, Lucineia. Não, eu não era uma celebridade. Mas era uma mulher de verdade. Falando com outras mulheres reais, com verdades que cortavam e curavam ao mesmo tempo. A igreja do bairro me chamou para dar uma palestra. Depois a escola da Ana. Depois uma rádio comunitária. E, de repente, aquela mulher que já não sabia nem quem era. Agora era ouvida. Eu não falava difícil. Não usava palavras bonitas. Só contava. Contava que doeu. Que eu pensei em desistir. Que fui humilhada, esquecida, julgada. Mas que Deus me levantou. E que, se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer. A esperança crescia forte, linda, rodeada de carinho.
Ana começou a escrever num blog. Juninho queria virar cozinheiro como eu. E Marcelo continuava sendo meu melhor amigo, meu porto seguro, meu amor. Uma noite, depois que todos dormiram, sentei na varanda com um caderno nas mãos. Ali, à luz fraca da rua, comecei a escrever minha própria história. Não para ser famosa. Não para ser vendida. Mas para que um dia, quando eu não estiver mais aqui, meus filhos saibam quem foi a mãe deles. Escrevi sobre a mulher que perdeu tudo, mas ganhou o essencial. Sobre a mulher que foi chamada de fraca, mas carregou a casa inteira nas costas. Sobre a mulher que disseram que estava velha, cansada, acabada, mas que renasceu com 42 anos, um amor novo e uma filha nos braços. Porque, no fundo, tudo que construí nasceu no silêncio. Na dor. Na fé. E naquele momento, com os olhos marejados e o coração em paz, escrevi uma frase no topo da última página. Disseram que era impossível, mas Deus me deu um novo começo. A vida, com o tempo, foi se assentando em harmonia. O que antes era luta, agora era fluxo. Não que os problemas tivessem desaparecido, longe disso. Mas agora eu sabia enfrentá-los. Com fé, com calma, com a certeza de que, se Deus me trouxe até aqui, Ele me conduziria até o fim. A cozinha da Nenha virou o ponto de referência no bairro. Não só pela comida, mas pelas histórias. As mulheres vinham não apenas comprar um bolo ou uma torta. Elas vinham conversar. Choravam na beira do fogão, contavam suas dores entre uma fornada e outra. E eu escutava. Sempre escutava. Você não cansa, Lucinéia? Me perguntavam. Já cansei muito. Hoje eu apenas descanso no Senhor. Mas como você aguenta tanta coisa? Porque já vivi sem amor. Agora que o amor habita aqui, tudo é diferente. E era mesmo. Marcelo continuava. Meu companheiro de tudo. Acordávamos juntos, organizávamos as encomendas, colocávamos a esperança no carrinho e íamos até a pracinha entregar quitutes. Fizemos disso um ritual de amor. Até o que parecia trabalho, virou encontro. Meus filhos estavam crescendo e florescendo. Ana ganhou um prêmio da escola por seu blog de crônicas. Escrevia com tanta verdade, tanta sensibilidade, que a professora me chamou só para elogiar. Dona Lucinéia, a senhora não criou só uma filha. Criou uma escritora. E eu chorei, claro. Porque todo o reconhecimento dos meus filhos era também a colheita daquilo que plantei em silêncio. Juninho, com seu jeitinho brincalhão, era o braço direito da cozinha. Sabia fazer massa de pão de queijo de olhos fechados. Vivia dizendo, um dia, mãe, vou abrir uma padaria com seu nome. E eu respondia, rindo, só se você deixar seu nome pequenininho na placa, para ninguém esquecer de você. Esperança, agora com 2 aninhos, corria pelo quintal com as bochechas rosadas e os olhos brilhantes. Falava poucas palavras, mas cada uma saía com força. E sempre que dizia, mamãe, com aquele sorriso, meu coração explodia de gratidão. Marcelo tinha conseguido um bico de motorista numa empresa de entrega, o que ajudava ainda mais nas contas. À noite, ele voltava para casa com sacolas pequenas, um sabonete cheiroso para mim, uma revista de colorir para Ana, um carrinho pro Juninho, um laço para Esperança. Not a Carol. Mas tudo com amor. E nossa casa, simples como sempre, estava cheia de riso, cheiro de comida quente, vozes misturadas e fé. Sim, fé. Porque tudo que a gente fazia começava e terminava em oração. Um sábado à tarde, recebi um convite inesperado. A prefeitura da cidade iria promover um evento com histórias de superação. Queriam que eu fosse uma das palestrantes. Fiquei sem chão. E eu? Palestrante de novo, Marcelo, será que eu dou conta? Você não precisa dar conta. Só precisa ser você. E isso você faz como ninguém. Aceitei. O auditório não era muito grande, mas estava cheio. Mulheres de todas as idades, jovens, idosas, mães com crianças no colo, todas ali, esperando ouvir algo que fizesse sentido. Subi no palco com as mãos trêmulas. Mas bastou começar a falar, que o medo se calou. Falei da mulher que fui, da dor que vivi, da fé que me sustentou. E disse, muitas de vocês talvez tenham ouvido que não dá mais tempo. Que são velhas, cansadas, inúteis, acabadas. Mas eu tô aqui para dizer que isso é mentira. O tempo de Deus não é o mesmo do mundo. E Ele pode fazer florescer até o que foi cortado pela raiz. Eu sou prova disso. O público chorava. Eu também. Porque até ali, eu ainda me emocionava com a minha própria história. Não por vaidade, mas por reconhecer que só Deus poderia ter feito aquilo tudo. No final, uma senhora se aproximou. Tinha quase 80 anos. Veio com passos lentos, lágrimas nos olhos, e segurou minhas mãos com força. Eu achava que meu tempo tinha acabado. Mas você me lembrou que enquanto o coração bate, ainda é possível. Obrigada, minha filha. Abracei aquela mulher como se fosse minha mãe.
E, mais uma vez, entendi que minha missão era maior do que vender bolos. Voltei para casa com Marcelo e as crianças me esperando no portão, com cartazes desenhados à mão. Você nos inspira, mamãe. Parabéns, guerreira. Você é nossa heroína. E Ollie, naquele quintal de chão batido e amor plantado, choramos todos juntos. Porque sabíamos que aquilo era a colheita. De cada lágrima. De cada noite sem dormir. De cada não. Que a vida me deu. Eu abracei Marcelo com força, beijei meus filhos, e sussurrei: obrigada, Deus. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por ter feito do impossível meu novo caminho. Os dias foram passando. E cada um deles era um lembrete de que o amor verdadeiro não chega com estardalhaço, ele se constrói, tijolinho por tijolinho, nos detalhes mais pequenos. Um café quentinho ao amanhecer, um bilhete no avental escrito, te amo, um abraço na hora certa, um silêncio que entende mais do que 1000 palavras. A cozinha da Nenha já não era só minha. Era da Ana, que ajudava na comunicação. Escrevia os recadinhos de carinho para as clientes. Era do Juninho, que com 12 anos já se orgulhava de dizer: minha mãe começou tudo com um saco de farinha e coragem. Era do Marcelo, que entre uma entrega e outra, passava no hortifruti, colhia as frutas mais bonitas, e dizia, pra adoçar o mundo da minha mulher. E era da Esperança, que agora corria pelo quintal com sua bonequinha nos braços, imitando minha voz, bolo de fubá saindo, minha gente, e era assim que o mundo girava, entre risos, panelas, louças, lições de casa e oração. Nunca pensei que o som de um forno apitando pudesse ser tão sagrado. Mas era. Porque tudo que eu fazia ali era com alma. Recebi convites para contar minha história em rádios, revistas locais, canais de YouTube e até na igreja da capital. Mas nunca deixei que isso subisse a cabeça. Eu sabia bem de onde tinha vindo. E nunca quis ser exemplo de perfeição. Apenas de fé. Uma tarde, Ana chegou da escola com uma ideia que me emocionou profundamente. Mãe, e se a gente escrevesse um livro juntas? Um livro? Sim. Sua história. Com minhas palavras. Com sua voz. Para que outras mulheres, mesmo em silêncio, se enxerguem. Para que suas cicatrizes virem cura em outras vidas. Senti um nó na garganta. Você acha que alguém vai querer ler minha história, Ana? Mãe, eu li sua história a vida inteira. E ela me fez ser quem eu sou. Aceitei. Começamos devagar, escrevendo no caderno. Ela digitava, eu contava. Ela chorava, eu segurava. E juntas, transformamos dor em letra, fé em parágrafo, amor em capítulo. O livro se chamou Esperança em Forma de Forno, e, ao lado do título, a frase que guiou minha vida inteira. Disseram que era impossível, mas Deus me deu um novo começo. Oh! Lançamento aconteceu no salão da igreja. Simples, com bolo de milho, suco de caju, velhinha segurando leques e jovens de olhos brilhando. Quando peguei o microfone para falar, tremi. Mas apontei para os meus filhos, pro Marcelo, e disse, tá. Vendo esses 4? Eles são meu milagre. E o maior milagre foi ter sido escolhida para viver tudo isso. Não porque eu era forte, mas porque eu fui amada por Deus mesmo quando eu me sentia fraca. E esse amor me levantou. As pessoas aplaudiram. Coram. Vieram me abraçar, me agradecer. E naquele momento, eu soube, minha missão estava sendo cumprida. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva, mágoa ou dor. Sinto gratidão. Por cada não. Por cada queira. Por cada noite em claro. Porque tudo isso foi o chão onde plantei minhas sementes. E colhi. Colhi uma filha escritora. Um filho sonhador. Uma bebê que veio trazer esperança em forma de nome. Um marido que Deus me presenteou quando eu achei que amor não era mais para mim. Colhi paz. E se você me perguntar qual é o segredo, eu te digo, não foi sorte, nem destino. Foi fé. Foi confiar quando não fazia sentido. Foi se levantar mesmo com os joelhos feridos. Foi amar a mim mesma, mesmo sendo julgada, esquecida, desacreditada. Porque no final, minha filha, o que eles dizem sobre você não importa. O que importa é o que Deus sonha para sua vida. E o sonho dele é sempre maior que o teu medo. Disseram que era impossível, mas Deus me deu um novo começo. E ele também pode dar o seu. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a espalhar essas mensagens de fé e recomeço. Se inscreve e ativa o sino para receber histórias emocionantes como essa. E compartilha com aquela mulher que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Obrigada por ouvir essa história com o coração. Até a próxima!